Bom, vamos lá. Tinha caído minha internet, vamos recomeçar aqui. Nós estamos nas 3 semanas, como tinha falado antes, de dificuldade, que culmina com a destruição do templo. Então, boa noite, doutora Fanny. Então, são semanas muito difíceis para o povo judeu. Inclusive, nós temos luto, e a Alahá fala, inclusive, se alguém tem algum julgamento, então é bom deixar esse julgamento para depois dessas 3 semanas, ok? Muito bem. Porque o segundo Beit HaMikdash, a história que conta no Talmud, o segundo Beit HaMikdash, porque ele foi destruído. Estão me escutando? Pessoal, estão me escutando aí? Ok. Então, por que ele foi destruído o segundo Beit HaMikdash, desculpa, conta-se a história de Kamtza e Bar Kamtza. Um homem muito rico, ele resolveu dar uma festa. Tem várias opiniões porque teve essa festa. Alguns falam que foi o casamento da filha. Enfim, ele convida várias pessoas importantes. E esse homem, ele tinha um amigo chamado Kamtza. Era um amigo dele, ele gostava muito. Mas ele tinha também um inimigo que, por algum motivo, ele brigou com esse homem chamado Bar Kamtza. Obviamente, ele foi e ele mandou um convite para o Kamtza, e para o Bar Kamtza, que era o inimigo, ele não enviou para ele. O mensageiro, sem querer, pelo nome serem muito parecidos, Kamtza e Bar Kamtza, ele acaba entregando o convite para o Bar Kamtza. Bar Kamtza, quando recebe o convite, ele acha estranho, fala, puxa, nós somos brigados, então por que aconteceu isso? Então, no final, o Bar Kamtza, ele fala, puxa, ele deve estar querendo fazer as pazes comigo. Ele se prepara para o dia, ele vai até a festa, ele senta lá junto com todos os convidados, mas o dono da festa, quando vê ele fala, o que você está fazendo aqui? E, por favor, vai embora daqui, você não é bem quisto aqui. Ele falou, não sei, deve ter havido alguma confusão, porque eu sim fui convidado para essa festa, eu recebi o convite, não, deve ter sido algo errado, e você sabe que nós não somos amigos, sai da minha festa imediatamente. Ele fala, olha, não me tira daqui, por favor, eu vou ficar envergonhado, eu pago pela minha refeição. Ele falou, não quero o seu dinheiro. Ele falou, eu pago metade da refeição. Depois ele falou, eu pago a refeição, toda a festa, todos os seus gastos eu pago. Ele falou, eu não quero nada, eu só quero que você vá embora. E ele vai embora, todos os convidados, inclusive tinham rabinos lá, viram isso, viram a injustiça, não deveria ter acontecido isso, eles deveriam ter advertido o dono da festa em não fazer isso, e não envergonhar o outro, mas ninguém fez nada. Resumo da história, o Bar Kamtza sai de lá muito humilhado, ele resolve falar mal do povo judeu para quem governava na época, eram os romanos, e aí ele decide falar mal e falou, olha, os judeus não gostam de você. Ele falou, não é verdade, eles gostam muito de mim. Ele falou, não, olha, e eu tenho como provar, manda para eles um sacrifício, você vai ver que eles vão receber. Eu já mandei várias vezes, eles sempre receberam, e no final ele manda com o próprio Bar Kamtza, o Bar Kamtza vai e faz um defeito no lábio desse animal, desse carneiro que ele leva do imperador que manda
lá para o templo, e ele, no final, ele... Um minutinho só, um minutinho. Desculpa, pessoal. Então, ele... E aí ele chega com esse animal com defeito, e pela lei não pode ser sacrificado um animal como esse. E aí trazem, e aí ele traz, e obviamente não iam sacrificar, e começaram a discutir. O Bar Kamtza trouxe de propósito esse animal, trouxe de propósito, e queriam condenar ele à morte, porque se ele voltasse para o imperador e falasse que não foi oferecido o sacrifício, poderia acontecer o que aconteceu de fato. Mas teve um sábio, que chamava Zecharia ben Afkunas, que ele falou, não devemos condenar à morte o Bar Kamtza, e o Bar Kamtza sai e fala para o imperador romano, e no final o imperador ele destrói o templo, o segundo templo. Então, por que aconteceu tudo isso? Daqui a pouco nós vamos voltar nessa história novamente, mas por que então aconteceu, de fato, a destruição do templo? Foi por falta de amizade, falta de união do povo judeu, né? O homem briga com Bar Kamtza, não quer ele nem na festa, ninguém adverte, né, esse homem que deu a festa, falando para não envergonhar o judeu, e o Bar Kamtza, e então, por causa de tudo isso, Hashem não estava contente, deixou destruir o templo sagrado. Então, nós estamos nessa época agora de luto por essa razão. Bom, mas hoje nós vamos falar da nossa paraxá e depois nós vamos voltar nessa história, porque tem a ver também com a nossa paraxá. Nossa paraxá, na verdade, é dupla. Essa paraxá são duas parashiot essa semana, Matot e Masei. O que quer dizer Masei? Vamos falar um pouquinho da segunda. Masei quer dizer viagens. Tá? Que Moshe acaba o quarto livro da Torá, esse Shabat, nós acabamos, e ali fala de todas as viagens que o povo judeu teve. Por quê? Porque traz os nomes de cada lugar que o povo judeu teve, para mostrar para nós que o povo judeu não ficaram esses 40 anos de boa, num lugar gostoso, perto de um oásis, né, perto de uma cidade onde que podia suprir todas as necessidades. Não, Hashem queria demonstrar para nós que ficamos pós o deserto, né? Sabermos em que lugar, saber o endereço, não importava o que aconteceu em cada lugar, mas saber o endereço de cada lugar. Para quê? Para saber que esse lugar era deserto mesmo, era um lugar que não tinha habitação. E Hashem, mesmo assim, com toda essa dificuldade que o povo judeu teve, Hashem cuidou do povo judeu, deu maná, deu água, deu tudo que eles precisavam. Então, é por isso que tem os nomes de cada lugar. Então, só por isso que trouxe. Mas, em um dado momento, na nossa paraxá, Hashem chega e fala, eu vou ler aqui o que está escrito na paraxá. Em um dado momento, depois que fala os nomes, nas últimas paradas que o povo judeu teve durante esses 40 anos, está escrito Vaisumi Kadesh, está escrito eles viajaram de Kadesh e acamparam em Hor Ahar, tá? E Vayala Aharon a Cohen, e aí Aharon, o irmão de Moshe, que era o primeiro Cohen, ele subiu na montanha de Hor Ahar, Alpi Hashem, porque Hashem mandou ele subir,
Vayamot sham. E ele morreu lá. Em que ano? No 40º ano que o povo judeu saiu da terra do Egito, no 5º mês, no 1º dia do mês. Tá? Então, ele fala exatamente a data que Aharon morreu. Tá? No dia 1º do 5º mês. Que mês é esse? Mês de Av. O mês que está chegando agora. Inclusive, a nossa paraxá é uma coisa assim que não acontece, não é normal acontecer. A paraxá que nós vamos ler no Shabat fala exatamente da data que vai acontecer no Shabat. No Shabat vai ser dia 1 de Av. E a nossa paraxá vai falar do dia 1 de Av. Isso não é comum acontecer, tá? Então, E o que também não é comum, na verdade, não existe em nenhum lugar nisso na Torá, em toda a Torá, falar a data de falecimento de alguém. Tá? Nós sabemos, os sábios eles fazem várias contas para saber a data de falecimento de grandes tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe e etc. Mas a Torá não fala data, tá? Por contabilidade dá para saber. O único que Hashem escreve a data do falecimento foi Aharon. E isso que hoje nós precisamos entender por que Hashem mudou e só do Aharon colocou a data que ele faleceu. Tá? Tem uma coisa interessante que também o Yortzeit. O que é Yortzeit? Data do falecimento, onde os filhos normalmente visitam o cemitério, falam Kadish na sinagoga pelo pai, pela mãe, Deus nos livre se alguém perdeu, e ali se faz um dia especial, lembrar, né, do falecido, da pessoa que faleceu, que nesse dia é um dia especial. Então, é importante saber as datas, né, do falecimento dos nossos entes queridos, a data em hebraico, não em português, a data em hebraico, para exatamente lembrar nesse dia sobre essa pessoa. E principalmente se foi uma pessoa justa, um tzadik, que faleceu. Tem uma história que uma vez um homem que ele não tinha filhos, tá? E ele queria ter uma brachá para ter filhos, e ele foi para Reb Levi Yitzchak Mibarditcher, tá? Ele foi lá, era uma época em que o povo judeu estava meio dividido, onde estava começando, através do Baal Shem Tov, um movimento hassídico, e tinha um movimento contrário, o Misnagdim, que eles eram contra esse movimento hassídico, que era uma nova forma de pensamento, né? E aí um dos alunos do Baal Shem Tov era o Rabbi Levi Yitzchak Mibarditcher. Então esse homem que não tinha filhos foi lá falar, aconselharam, vai lá falar com o Rabbi Levi Yitzchak Mibarditcher, pediu para ele uma brachá, uma benção. Foi não tinha muita gente lá, viram que dava para perceber quando tinha alguém novo, e esse homem ficou lá esperando ser chamado. Passaram horas e horas e ninguém chama. Bom, ele ficou na dele, passou um dia, 2 dias, segundo dia, ele chega lá para o responsável, o secretário da Rabbi Levi Yitzchak, fala, olha, eu já estou aqui 2 dias, sabe? Vocês sabem que eu vim aqui falar com o Rebbe, então por que vocês não estão me chamando? Aí ele falou, olha, Rabbi Levi Yitzchak, ele sabe que você está aqui, e ele não te chamou por uma razão, espera que ele vai te chamar. Passa 10 dias. 15 dias, ele esperando, imagina, ele deixou a família dele, ele veio de um lugar longe, e
E o Rabbi Levi Yitzhak nada de chamar. Até que, após um mês, Rabbi Levi Yitzhak chama ele, fala, pois não, o que você deseja? Ele falou, né, o problema que ele tem, que ele já tem muitos anos de casado e não teve filhos ainda. Então ele falou, tudo bem, então faz o seguinte, eu preciso, ele deu lá um valor bem alto para ele, falou, dá esse valor para Tzedakah, traz para mim que eu vou passar para Tzedakah esse valor, e você vai ter filhos. Era um valor que ele, em mãos, não tinha ali, né? Não tinha, na época não tinha Pix e nem cartão de crédito. Então, ele não tinha. Então, ele falou, bom, eu vou pensar. Ele falou, até o final do dia. Ele volta para a casa dele, ele conversa com a esposa falou, vende tudo que nós temos, pode dar tudo, para que nós temos tudo isso se nós não temos alguém para herdar? Claro que eu quero, vende tudo para ter filhos. E ele volta para o e fala, tá bom, eu vou dar esse valor. Ele falou, já era. Já passou o dia, eu falei, até o final do dia você não trouxe. Ele ficou tão mal, ele falou, puxa, sabe, ele foi tão duro comigo. E falaram, olha, vai falar com o Admor Azaken, o primeiro Rebbe de Lubavitch, que eram conterrâneos, né? Vai lá falar com ele, quem sabe ele pode te ajudar. E aí ele foi até ele e falou, contou toda a história. Aí ele falou, me diz uma coisa, você por um acaso, antes de vir até nós, alguma vez você falou mal do Baal Shem Tov, do movimento racídico dos Rebbeim? Ele falou, pode ser que em algum momento eu falei mal. Ele falou, esse foi o problema. Porque quando você fala mal, você vai contra um tzadik, um homem justo, não existe perdão. E tem uma discussão se dá para perdoar ou não, na verdade. E só tem um que fala que dá para perdoar, que é o Rambam, Maimônides. Ele fala que o único jeito de perdão é trazendo, assim ele traz lá no livro dele, um litra zahav, um litra de ouro. É uma quantia que tinha na época lá, que era uma quantia alta. E o que aconteceu? Mas todos não concordam com ele. Então, o que Rabbi Levi Yitzhak fez? Ele esperou até ser o Yortzeit, o dia do falecimento do Rambam, do Maimônides. No dia do falecimento dele, ele chamou você para conversar. E era isso, e aí, nesse dia, ele podia pedir para o Rambam, porque era o dia do falecimento dele, e o dia do falecimento tem uma grande força lá nos céus, ele podia pedir para o Rambam, olha, você opina assim, dê uma brachá, se ele trouxer o que você falou, essa grande quantia, para tzedakah, para caridade, dê uma brachá para esse homem ter filhos. Só que você foi para casa, voltou, já tinha passado o dia, e ele já não tinha mais o que fazer. Então, aqui é só uma história para quê? Para ver como que a importância, né, a importância do dia do Yortzeit, dia do falecimento de alguém. E aqui Aaron faleceu, nós vamos comemorar o falecimento dele, não sei se fala comemorar, mas vamos lembrar da comemoração dele, agora Shabbat, que vai ser Rosh Chodesh Av, primeiro dia de Av. E então, voltando à nossa pergunta, por que a Torá, por que Hashem lembra esse dia? Para responder isso, tem, na verdade, duas respostas. Uma é que, já que Aharon, ele foi o primeiro a inaugurar um templo, que Hashem mandou construir o templo móvel, o Mishkan, no deserto. Então, já que ele foi o primeiro a construir esse templo móvel, a entrar e trabalhar dentro do templo móvel, então, Hashem, ele avisa, olha, justamente o dia do falecimento dele é no dia 1 de Av.
Porque anos mais tarde, vocês vão lembrar esse mês de Av, que vai ser a destruição do templo. Então, por isso que Hashem coloca ali, para saber que vocês vão perder o templo, e esse aviso está sendo dado pelo primeiro homem que entra no templo para fazer o trabalho. Isso é uma resposta, tá? Que nós temos. Mas nós precisamos algo maior. Quem era Aharon? Vamos entender quem era Aharon. Aharon era Ish Chesed, um homem da bondade. Ele fazia bondade, tanto que está escrito que quando ele faleceu, o povo judeu ficou de luto por um mês. O que não ficou assim com Moshe, com Miriam, com outros, não ficaram. Com Aharon ficaram 30 dias de luto. Por quê? Porque Aharon, ele praticava a bondade. Primeira bondade que nós vemos, quando o Hashem escolhe o Moshe para ser o líder do povo judeu. E Aharon, o que ele ia ser? O tradutor de Moshe. Falamos em outras ocasiões o quanto que Aharon não reclamou, não fez nada. Ele falou, Hashem designou assim, não tem nenhum problema. E apesar que Aharon era o irmão mais velho, mas ele não brigou com Moshe de jeito nenhum, ele nem teve ressentimento por isso. Ele seguiu Moshe como líder. Ah, mas ele é meu irmão, ele tinha tudo para falar, ele é meu irmão mais velho, ele não sofreu aqui no Egito, vendo o povo sofrendo, ele morava em outro lugar. Não, ele ficou em silêncio, ele recebeu. Essa é a primeira coisa, bondade de Aharon. Segunda coisa, que nós vemos Aharon, quando nós já tínhamos falado em outra ocasião sobre isso, quando o povo judeu veio fazer o bezerro de ouro, eles já tinham matado Hur, o sobrinho dele, e ele ficou com pena do povo judeu e ele pensou que se Moshe, vamos dizer que ele mesmo morreu, que eles acharam que Moshe morreu, e Hur já morreu, quem vai liderar esse povo? Não vai ter ninguém, e o povo vai desviar. Ele falou, eu prefiro perder meu Olam Abá, meu mundo vindouro, mas eu não vou deixar o povo aqui sozinho. E ele tentou ajudar, na verdade, ele tentou dar um tempo até Moshe descer do Monte Sinai, mas ele, no final não deu. Ele deveria, por idolatria, ele deveria ter falado, não, mas ele pensou, eu não vou tentar dar um jeito aqui para trazer paz. Olha que ele era um homem de paz, o Aharon. E outra coisa, quando ele via a briga entre marido e mulher, principalmente, mas entre amigos também, ele até mentia. Ele mentia. Ele chegava para o marido e falava, puxa, eu vi sua esposa falando quanto que você saiu de casa e ela está triste, apesar que todo mundo falava, agora ela se liberou de você. Mas ele ia lá e falava, não, olha, ela está triste que você não está. E ele ia depois para a esposa e falava, puxa, seu marido agora está morando sozinho, ele não está bem lá, ele sente saudades da família. E aí o casal se encontrava. É uma coisa que Moshe, ele sempre falava toda a verdade, mas Aharon, ele falava para uma coisa boa, para unir as pessoas, às vezes você pode omitir, você pode falar uma inverdade para poder aproximar as pessoas. Então, Aharon, ele era um homem de paz. E como nós começamos a nossa aula hoje contando que o templo foi destruído por ódio, porque as pessoas estavam se odiando umas às outras. Então, qual que é o conserto? Aharon já falou, vocês querem ter o Beit HaMikdash, o templo construído? Estejam unidos. Tragam paz. Se vocês tiverem paz entre vocês terão templo. Vocês terão tudo de bom para vocês. Mas a primeira coisa é a paz. Assim como está na Mishnah, está escrito que quais coisas que traz para a pessoa
que traz a pessoa, ela traz o bem aqui, que a pessoa vai ficar bem aqui no mundo e no mundo vindouro. Não traz aqui estudar Torá ou pôr tefilim ou qualquer outra coisa. O que a Mishnah traz? Ela traz que para você ter paz aqui nesse mundo e no mundo vindouro, mundo das almas, você tem que, fala lá, ajudar uma pessoa que receber visita, fala também de visitar uma pessoa doente, coisas aqui mundanas. Fala coisas que traz a união, isso traz o benefício. Você se beneficia tanto aqui nesse mundo como no mundo vindouro. Então, se quer estar bem, traga paz para o mundo. E exatamente está escrito, nessa história que eu contei no começo, está escrito que qual foi o motivo da destruição do Beit HaMikdash? Por causa da humildade de Zecharia ben Avkunas. Aquele lá que falou, não vamos matar, não vamos condenar à morte o Bar Kamtza. A humildade dele trouxe a destruição. Puxa, mas nós vemos na história inteira, né? Na história inteira nós vemos que justo ele que teve a culpa da destruição, teve o rico lá que fez a grande festa, o Bar Kamtza que falou mal do povo judeu, os sábios que não falaram nada, justo o que queria, o que não queria condenar a morte do Bar Kamtza, justo ele foi o culpado. Para entender isso, na verdade, ele foi culpado por causa da humildade. Muitas vezes nós, por humildade, nós não brigamos, nós não não defendemos uma causa. Por humildade nós falamos, a minha ação ela pode ter problema. Está falando aqui que naquela geração as pessoas brigavam e falavam, não, a minha briga não vai causar uma destruição. Os sábios, eles falaram, não, para que nós vamos aqui advertir mais uma briga? Não vamos trazer nenhum problema. O Zecharia ben Avkunas, que não queria condenar o Bar Kamtza à morte, ele falou, não, melhor não fazer isso. O que quer dizer, às vezes nós não batalhamos por uma coisa para trazer paz para o mundo. Nós nós falamos, não, deixa eu brigar. Não batalhamos, às vezes nós precisamos falar, não, olha, eu preciso dar a minha opinião, porque assim eu vou poder ajudar o outro. Assim eu vou poder fazer ter a paz. E é isso que Aharon fez. Aharon, ele não estava preocupado consigo mesmo. Ele não estava preocupado no Olam Abá, no mundo vindouro dele. Não estava preocupado com nada. A única coisa, ele queria ter paz. Então, ele sim se metia. Ele não falava, isso não é da minha conta, esse problema. Em briga de marido e mulher, é melhor não se meter. Não, ele ia lá e ajudava. E é isso que nós precisamos aprender, isso que nós aprendemos de Aharon, precisamos trazer a paz para o mundo o máximo possível, mesmo que às vezes para nós não vai ser tão bom, mas para o mundo sim será bom. E por isso que exatamente a Torá fala a data dele, a data do falecimento dele. Saibam que no mês de Av, dia 1 de Av, ele faleceu, o homem que trazia a paz. E se vocês querem ter tudo de bom nesse mundo, busquem a paz, persigam a paz e tragam paz para o mundo. Essa é a mensagem dessa paraxá. Que possamos realmente pensar e realmente trazer paz para o mundo e unir as pessoas, e com isso realmente teremos o terceiro Beit HaMikdash, se Deus quiser,
com a vinda de Mashiach o mais breve possível. Muito bom. É isso aí, pessoal.